Olá, convido você a conhecer o projeto Formar Missão Nordeste, um projeto grandioso que visa transformar a realidade de uma das regiões mais pobres do Brasil. Mas antes, conheça um pouco sobre o idealizador do projeto e as razões que o levaram à sua elaboração. Casado, pai de 5 filhos, Domício Soares nasceu em um sítio no município de Moiporá, Goiás, a 180 quilômetros de Goiânia. Filho mais velho de uma família camponesa de 11 irmãos, teve uma infância difícil e de muito trabalho. Vim para Goiânia para começar a estudar em 1970. Fiz o 2º grau no Colégio Estadual Professor Pedro Gomes. E em 1975 prestei vestibular para medicina veterinária. E com a ajuda, a graça de Deus, eu passei da primeira vez sem fazer cursinho. Nós entramos 75 colegas na universidade, na época era daquele regime de seriado, e dos 75, só eu e mais 9 da turma que se formou. Nós tínhamos uma clínica na Avenida Paranaíba, esquina com a Avenida Contorno, ali no centro da cidade. Era uma casa mais velha, tinha um alpendre, e teve uma época que todo dia de manhã, quando nós chegávamos lá, tinha esses jovens de rua. E com o passar do tempo eu fui ficando numa situação muito difícil, porque eu não podia impedir que eles dormissem lá, mas também eu não podia deixá-los dormir até mais tarde, porque 8 horas começaram a chegar os clientes. E comecei a buscar uma forma, uma solução, e eu entendi que Deus falou para mim que eu devia cuidar deles. A partir daí, veio no meu coração um projeto, e eu coloquei o nome dele de Projeto Formar. Mudar a estrutura emocional, mudar a estrutura psicológica da pessoa, dar a ele um rumo, uma direção na vida. Porque normalmente as pessoas que ficam nessa situação, ele fica com o emocional abalado. Então a ideia é fazer com que esses jovens fossem realmente formados na essência da palavra. Um certo dia apareceu um jovem lá na clínica procurando serviço, e nós tínhamos um emprego numa chácara aqui em Abadiânia. Então, eu levei esse jovem, ele foi trabalhar comigo na chácara, a gente começou a conversar e nós criamos uma amizade sólida. E ele, cada dia que nós encontrávamos, no final de semana, ele me contava a história de como era o povo lá da região dele. Até que um dia nós marcamos uma ida lá em Alagoas, na cidade de Pão de Açúcar, numa região lá que chama Conceição. Quando nós chegamos lá, tudo que ele havia me contado era a realidade. Segundo dados do IBGE, 55,64% da população daquela região vive abaixo da linha da pobreza e é considerada a região com o menor índice de desenvolvimento humano entre os municípios brasileiros, onde a renda per capita é pouco maior que R$ 3.000. Isto se deve às reduzidas opções de emprego e renda. Além disso, as chuvas ocorrem basicamente em 2 meses por ano. Com a chegada do Projeto Formar, a gente vai começar a dar oportunidade a esse povo daqui do nosso lugar, da nossa região. E os pessoal vão ficar mais em casa com a família, em casa com as suas esposas, né? E ter mais um pouco de criação com seus filhos e diálogo com as suas esposas. E esse pessoal sai muito para fora porque aqui não tem oportunidade. A gente está acreditando muito no Projeto Formar, né? Porque esses jovens que saem para fora, eles deixam de estar com a família e deixam de ter uma oportunidade de representar o próprio lugar dele.
ele está lá fora, tá uma oportunidade que ele tinha de crescer no lugar e o lugar crescer junto, ele está levando o conhecimento pequeno que ele tem para fora. Então, para a gente aqui, em vez de aumentar alguma coisa, cai mais o lugar, porque o pessoal daqui quase todo trabalha fora para sobreviver. O sertanejo nordestino, a alimentação básica dele é feijão com farinha. E se não tiver água, não tem como cozinhar esse feijão. Apesar de todos os problemas, a região apresenta um enorme potencial turístico. Sítios arqueológicos onde foram encontradas inscrições, fósseis de animais e objetos pré-históricos. No período de estiagem, formam-se praias por todo o leito do Rio São Francisco, o que já tem atraído turistas vindos de municípios vizinhos. É um povo sofrido, um povo muito castigado pela falta de água, falta de alimento, um sol forte, a umidade muito baixa, mas é um povo alegre e receptivo. Para que tal projeto pudesse ser executado, foi preciso dividi-lo em 5 etapas. Para confeccionar o projeto, a parte técnica, nós precisávamos de um endereço, precisava de uma localização. Então a gente conseguiu esse terreno, fizemos a documentação, a legalização, a oficialização do projeto. São 105 hectares de terra, que no projeto ele prevê a irrigação de 88 hectares. A diferença será usado como área de reserva ambiental. E que, inclusive, nessa reserva ambiental, nós vamos reflorestar com plantas, árvores nativas do sertão nordestino. Esse terreno a gente ainda não pagou ele total, nós estamos devendo ainda dele. Mas foi com recursos próprios. Nós até hoje tivemos pouca doação. Colocar água nesses 88 hectares e começar a trabalhar na produção, a parte de produção. Nós começamos a furar 2 poços artesianos, mas por falta de recursos a gente não conseguiu ainda concluí-los, mas eles já produzem um pouquinho de água. A terceira etapa é a produção propriamente dita. É a construção geral, a construção de tudo. A construção de escolas, a construção de casas para funcionários, a construção de alojamentos para os internos, que são 100 internos. A parte final é organizacional. O recebimento das pessoas, dos jovens, o preparo dos professores, enfim, o preparo dos docentes e dos discentes. A estimativa é de que em janeiro de 2016, o projeto Formar Missão Nordeste esteja totalmente implantado e os primeiros alunos matriculados em regime de internato possam iniciar suas atividades. Mas para que um projeto de tamanho alcance possa ser concretizado, ainda falta muito, principalmente recursos financeiros. O projeto é um projeto audacioso. Não é uma coisa fácil. A maior dificuldade é conseguir recursos financeiros. E nós não conseguimos uma forma de atrair pessoas para investir no projeto, pessoas do governo, pessoas
de grandes instituições financeiras. Ainda não conseguimos, mas eu espero que venhamos conseguir. Em julho de 2013, ele custava 11.370.000. A nossa ideia é procurar sensibilizar as pessoas de que ela pode ajudar. Todas as pessoas podem ajudar. Não existe um valor estipulado. Se não pode ajudar com 1 milhão, ajuda com o que pode, a partir de R$10. Imagina a população brasileira de classe média, se cada um doasse R$10 para o projeto Formar a Missão Nordeste, esse volume, esse dinheiro daria para implantar o projeto Formar, não só em Alagoas, mas em outros estados, que é a ideia. Mas o começo está muito difícil, porque o projeto ainda não é conhecido. As pessoas ainda não, a grande maioria das pessoas não conhece. Tem uma forma no projeto também de fazer parcerias técnicas, que isso também ajuda, é uma forma de ajudar. Então, todas as pessoas podem ajudar, todas as empresas podem ajudar, o governo pode ajudar. O que nós precisamos é sensibilizá-los. O que me fez mesmo ir para o Nordeste foi o que Deus tem falado no meu coração. O primeiro mandamento de Deus é amá-lo sobre todas as coisas. E o segundo é o próximo, como a nós mesmos. Como que nós podemos dizer que amamos alguém se nós o deixamos em condições difíceis de sobrevivência? Então, baseado nisso, nós não temos como fugir, não temos como pestanejar. Nós temos que ir para frente, fazer cumprir esse segundo mandamento nas nossas vidas. E cada dia eu sinto mais amor por esse povo. Cada dia eu me sinto mais envolvido. Sabe, você já ouviu falar naquela coisa que queima, arde, mas não consome. Cada dia queima mais. Eu sinto isso. Então, eu sei que fácil não é. Até mesmo porque se fosse fácil, todos fariam. Mas nós vamos batalhar. Eu creio que nosso Deus não vai nos deixar só nessa batalha, nessa empreitada. Abra seu coração, junte-se a nós. Abrace essa causa e ajude o projeto Formar Missão Nordeste a transformar vidas.